Finalmente foi lançado o primeiro episódio de Solo Leveling, o anime mais esperado do ano. Nesse anime, vários portais com monstros surgiram no meio da cidade, porém, somente os caçadores são capazes de derrotar esses monstros. Então vem comigo acompanhar essa aventura, pois esse anime está sensacional. O episódio começa em uma ilha há 3 anos atrás, com um grupo da marinha observando várias explosões. Eles queriam participar dessa batalha, mas as armas humanas não afetam essas criaturas. Essa é uma tarefa que somente os caçadores podem realizar. Logo em seguida, vemos um homem correndo em uma floresta enquanto é perseguido por uma formiga gigante. Vários caçadores estavam preparados para entrar em combate e enfrentar essas formigas. A batalha estava intensa e todos precisam se envolver. Entre esse grupo de caçadores, havia guerreiros de todos os tipos, incluindo espadachins, tanques e magos. Apesar de todo o poder, as formigas estavam eliminando facilmente os caçadores e a situação estava grave. Em meio a eles, havia um homem medroso que viu sua vida passar diante de seus olhos. O ranking deles era muito baixo para enfrentar criaturas desse nível. As formigas estavam devorando todos, até que um caçador de ranking S apareceu e, com apenas um golpe, ele derrotou uma das formigas. Ele abriu seu livro e realizou um feitiço de cura no caçador que havia sido atacado pelas formigas. Em questão de segundos, ele se regenerou completamente. Os caçadores ranking S possuem habilidades muito superiores. Outro caçador lançou um raio nas formigas, enquanto o outro partiu para o combate corpo a corpo. Apenas os 3 eram suficientes para enfrentar todo aquele enxame sozinho. Eles eram conhecidos como os caçadores de rank S. Agora a situação estava fácil, já que os Pica de Mel chegaram. Os caçadores Pica de Mel decidiram se unir para lutar juntos. Então, apareceu uma formiga ainda maior, mas eles não a consideravam como o chefe principal, apenas uma líder de enxame. O caçador Gyung-gu ficou responsável pelos feridos, enquanto os outros 2 partiram para o combate com todas as suas forças. Eles começaram a lutar mano a mano com a formiga. Um deles aplicava socos e o outro lançou um ataque de raio. A formiga estava sendo facilmente dizimada pelos caçadores de rank S através da força bruta. Um dos caçadores utilizou uma das garras da própria formiga para perfurar o seu corpo, como uma bala. Esses caçadores realmente estavam em um patamar superior. Mais um grupo dessas formigas estão vindo em sua direção, e é agora que a situação está começando a ficar interessante. O tanque já aumentou seu poder, assim como o caçador do relâmpago, cujo nível de poder foi elevado ao extremo. Na cidade, várias formigas também estavam atacando, mas já havia um grupo de caçadores pronto para enfrentá-las. Um caçador de alto nível de imediato lançou um ataque de fogo, porém as formigas maiores sobreviveram e estavam se aproximando. Foi então que ele deu a ordem para iniciar a trocação, que foi uma doideira. Há mais de 10 anos, surgiram uma série de portais que conectavam o mundo a uma outra dimensão, onde existiam vários monstros mágicos imunes às armas humanas. No entanto, alguns humanos despertaram um poder para lutar contra essas criaturas. Eles são conhecidos como os caçadores, organizados em diferentes ranks, sendo o rank S o mais alto. No entanto, uma vez que o poder é despertado, não é mais possível evoluir além do rank atual. Anos depois, a cidade estava calma e tranquila, mas em um lugar escondido estava uma equipe se preparando para entrar em um desses portais. Esses portais são conhecidos como dungeons, e os caçadores vão adentrá-los para derrotar os monstros e saquear os itens raros que dropam dos mesmos. Os caçadores começaram a se agrupar. Ser um caçador é um trabalho bastante rentável. Eles coletam itens e os vendem ao governo em troca de dinheiro, o que lhes permite se sustentar fora das dungeons. Foi quando Sung Junu, nosso protagonista, chegou lá e todos o conheciam. O Wesley Safadão pensou que ele era forte por causa das saudações, mas na realidade, ele é o caçador mais fraco do mundo. Mesmo participando de dungeons que não são perigosas, ele se machuca o suficiente para acabar no hospital. Ele é o pior caçador que existe e ouviu todas as conversas sobre si mesmo. Todo mundo já sabe que a dungeon de hoje será tranquila porque ele foi convocado. Uma garota então vem conversar com ele. Ela estava preocupada porque ele sempre se machuca gravemente nas dungeons. Na última vez, ele terminou no hospital e quase morreu. A dungeon era ranking e ele foi o único a se machucar lá dentro. Não havia curandeiro na hora porque não acharam necessário levá-lo. Isso mostra o quanto o Prota é realmente fraco. Mas ele está neste trabalho por um objetivo maior. Todos começaram a entrar na rede, mas antes de abrirem a passagem, o líder conversou com todos. Ele é o líder devido à sua experiência e força em relação aos outros. Assim que a passagem foi aberta, todos entraram no portal. Um dos caçadores pediu para o Prota ficar para trás, a fim de evitar que ele se machucasse. Para não entrar desarmado, o Prota comprou uma faca que possui pouco poder mágico, mas é melhor do que não ter nenhuma arma. Então, ele foi caminhando e entrou no portal. Enquanto isso, estava ocorrendo uma reunião com o presidente, onde discutiam o mesmo assunto de sempre. O governo deseja obter os recursos da HDE, pois são muito valiosos. No entanto, a verdade é que todos os países querem esse recurso. Quando o monstro é derrotado, ele deixa cair uma pedra de essência. Lá na dungeon o Prota já conseguiu coletar uma, que foi a primeira pedra que ele coletou em sua vida. Em seguida, um Goblin o atacou, mas o Prota era tão fraco que até a sua faca que ele havia comprado quebrou. Ele recebeu um golpe fatal no estômago, mas outro caçador o protegeu do Goblin. Vale ressaltar que o Goblin é um dos monstros mais fracos que existem. Ele estava com dificuldade para derrotar o monstro, mas a garota que o acompanhava conseguiu curar sua ferida usando magia. Enquanto isso, os outros lutavam com afinco e coletavam várias pedras de essência. Essas pedras eram obtidas de monstros de alto nível e podiam ser transformadas em equipamentos mágicos para aumentar o poder dos caçadores. Porém, o governo tinha interesse nessas pedras para uma finalidade diferente: desenvolver uma nova fonte de energia limpa e poderosa, que não causasse danos ao planeta. Apenas os caçadores tinham a habilidade de coletar essas pedras. Todos os monstros foram derrotados, o que facilitou a passagem do grupo. A garota continuava a curar
encontrar o Prota e sabia que ele não participava dessas missões por ter algum motivo importante. Ele não precisava se arriscar tanto, já que era fraco. Enquanto isso, os outros caçadores recolhiam todos os itens que os monstros deixaram ao serem derrotados. Alguns deles pegaram cristais, mas o Prota só conseguiu coletar um. Porém, essa aventura não resultou em muitos lucros, então não valeu tanto a pena ter se envolvido nela. Um dos caçadores percebeu algo estranho, uma caverna profunda localizada dentro da área de atuação. Eles suspeitam que possa ser uma dungeon dupla, algo bastante incomum na região. Se for verdade, eles terão a chance de conseguir mais lucros. No entanto, eles precisam comunicar à Associação dos Caçadores. O problema é que a associação enviará outro esquadrão para explorar a área, o que colocaria em risco os lucros do grupo. Existe um risco significativo de ir para um local desconhecido. No entanto, eles acreditam que os monstros dentro desta segunda dungeon sejam semelhantes aos encontrados na primeira, por isso eles decidem fazer uma votação para decidir se entram ou não na caverna. Após a votação, 6 pessoas concordaram em entrar, enquanto outras 6 não concordaram. Resta apenas o voto do Prota para decidir o próximo movimento do grupo. Então o Prota começa a pensar em sua situação pessoal. Seu pai está desaparecido, sua mãe está doente e sua irmã está estudando. Ele precisa sustentar a família, por isso ele aceita a proposta. Do lado de fora, ele consegue mostrar um pouco da Associação dos Caçadores, onde todos os caçadores medem o seu poder para determinar o seu nível. Após ter seu poder revelado, os caçadores começam a ser contratados para fazer parte da equipe dos caçadores, sendo considerados de alto nível aqueles classificados como rank B ou C. Por isso muitas pessoas contratam esses caçadores das ruas. 2 homens em uma moto roubaram uma menina e, enquanto fugiam, foram impedidos por uma mulher que prontamente recuperou a bolsa roubada. Os motociclistas caíram no chão e ela simplesmente devolveu a bolsa à mulher sem dificuldade alguma. Essa mulher se chama Shain e é uma caçadora de rank S extremamente poderosa. Ela rapidamente partiu dali, com grande destreza. Todos estavam atravessando uma caverna. Já haviam caminhado por 40 minutos e ainda não encontraram nada pelo caminho. O Prota se desculpou com a garota por tê-la convencido a entrar naquele lugar, enquanto ele próprio foi a favor. Parece que ela está com ele apenas para protegê-lo, já que qualquer monstro que ataque o Prota pode facilmente matá-lo, dado que ele é muito fraco. Ele continuou andando dentro da caverna e ouviu sermões durante todo o trajeto. O Prota percebeu que havia sido salvo várias vezes por Eiler, pois muitas vezes ele esteve à beira da morte. Parece que a garota está um pouco apaixonada por ele, pois ela quer que ele mostre gratidão levando-a para comer, se é que você me entende. De repente, eles chegaram ao fim da caverna e se depararam com uma grande porta, provavelmente do outro lado ao chefe dessa área. No entanto, essa entrada é muito amedrontadora, mas ninguém quer retornar de mãos vazias e foi quando um dos caçadores abriu a porta para voltar à reunião dos líderes. Ele estava parabenizando aqueles que haviam recém-despertado, e são os caçadores que classificações. Ser um caçador é arriscar a vida, mesmo que todos estejam acostumados a HDE. Ninguém pode descuidar. O presidente quer que todos tenham medo e protejam suas vidas a qualquer custo. Assim que o grupo liderado por Sung adentrou a dungeon secreta, várias tochas se acenderam. Ninguém nunca tinha visto uma sala de chefe como aquela. Lá dentro só havia estátuas. Várias estátuas diferentes e todas muito antigas. Algumas tinham instrumentos, mas no centro da sala havia uma estátua que era maior do que todas as outras. Esta ali é tão imponente que é assustadora, mas na sala não havia nenhum monstro. Porém, havia um círculo mágico bem no centro da sala e uma inscrição antiga em uma das estátuas. Esses eram os mandamentos do templo. Primeiro, venerar a Deus. Segundo, louvar Deus. E terceiro, provar sua fé a Deus. E a garota que estava com o Prota jurava que a estátua tinha movido os olhos, e que a estátua estava os observando, mas o Prota falou que era só a imaginação da cabeça dela. Assim que o líder terminou de ler, a porta da rédea se fechou. Todos os caçadores estavam presos. No entanto, um dos caçadores foi em direção à porta para abri-la novamente, pois ele estava com um mau pressentimento. Quando ele encostou na porta, uma das estátuas desferiu um golpe com um machado, arrancando metade do seu corpo com um único ataque, e ele era um dos caçadores mais poderosos do grupo. Todos já entraram em completo desespero quando o indivíduo como ele foi derrotado. Isso fez com que todos acreditassem que também seriam derrotados. Pela primeira vez, o Prota sentiu um medo genuíno. Ao olhar assustado para a estátua, esta simplesmente lhe devolveu o olhar. O Prota é alguém que já esteve à beira da morte diversas vezes. Na primeira AD em que participou, ele ficou semanas no hospital e quase morreu de fome. Os caçadores geralmente vendem as pedras de essência para adquirirem equipamentos melhores e enfrentarem monstros mais fortes, mas o Prota só conseguiu uma faca de qualidade inferior. Seus tênis já estavam gastos e ele sempre foi ridicularizado por ser o mais fraco de todos. De repente, ele fez com que todos caíssem no chão, e a estátua imediatamente lançou um raio laser que atingiu um grupo de caçadores. Porém, parece que o Prota compreendeu algo, embora ele não entenda o que está acontecendo. Para ele, todos já estão mortos. Com isso, o episódio termina. E cara, esse primeiro episódio foi épico demais. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like e comenta alguma coisa aí para ajudar no engajamento e não se esqueça de se inscrever no canal e obrigado pelo apoio.